bom ter você aqui junto conosco, sabe por quê? Hoje nós estamos aqui na Clínica Dias para nos esclarecer todas as dúvidas sobre cirurgia de orelha. Com o Dr. Luiz Fernando, você que tem nos acompanhado, tem percebido, né, quantos assuntos nós podemos ter aqui hoje, não é verdade? Quantos esclarecimentos já foram feitos? Então hoje está imperdível, tudo sobre cirurgia de orelha. E mais uma vez, muito obrigada por nos receber, Dr. Luiz Fernando. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Dr. Luiz Fernando, a gente fala, né, aquelas orelhinhas de abano, né, que a gente costuma comentar. Como é que é o procedimento? Qual a idade mínima que começa? Porque geralmente as crianças se incomodam um pouco com essa orelhinha, não é, Dr. Luiz Fernando? Isso. A orelha em abano, ou chamada orelha proeminente, a gente corrige através de uma cirurgia chamada otoplastia. Você perguntou de idade. As idades, se a gente for dividir em dois grupos, a gente tem a idade das crianças, tá? Porque começa o problema já na idade, já quando ela é novinha, e tem o paciente da idade adulta. Então, quando você trabalha com o paciente da idade, qual que é a idade? Essa cirurgia não deve ser feita antes dos 5, 6 anos de idade. Às vezes você faz, antes a gente chamava idade pré-escolar. Hoje não tem como você falar em pré-escolar, que você vai operar depois, você tem que operar o paciente antes de ele ir para a escola. Mas hoje as crianças estão indo na escola com 2 anos, então 2, 3 anos não é idade de você operar uma criança com orelha proeminente ou orelha em abano. Então deve-se esperar assim por volta dos 5, 6 ou 7 anos, avaliar essa orelhinha e aí você faz uma cirurgia chamada otoplastia. E a gente faz cirurgia também, muitas dessas em pacientes com idades maiores, adolescentes ou mesmo adultos. Nossa, porque eu me lembro de um caso de uma menininha, nossa, mas ela tinha um trauma, porque ela sempre estava com o cabelinho comprido, sempre escondendo, nunca, nem na piscina não estava indo mais por causa da orelha. Então, às vezes não é só uma questão estética, até uma questão emocional. Porque essa alteração estética muitas vezes gera uma alteração psicológica na criança. Muitas vezes ela tem apelido na escola, ela recebe algum tipo de bullying na escola por causa daquilo, apelidos. Então isso não é interessante. Muitas vezes, quando é menina, ela deixa o cabelinho crescer, não põe nunca o cabelo para trás. Quando é menino já é mais difícil, mas acaba resolvendo 2 problemas, o problema estético e o problema psicológico. Eu já tive paciente, por exemplo, de fazer a cirurgia no final do ano e no ano seguinte mudar de escola. Porque na escola que ela estava, ela sempre teria aquele apelido, já estava marcado. Aí mudou de escola, já vinha com outra aparência, não ia ter apelido. Então, coisas que os pais estavam já vendo aquilo com a criança, vamos fazer e vamos mudar de escola. Você vê que afeta a criança e, consequentemente, afeta muito os pais também, porque estão ligados a ela, né? E como é essa cirurgia? Eu sei, né, que na Clínica Dias tem o centro cirúrgico, tem um apartamento também maravilhoso. Já viram, né, no programa? E essa cirurgia pode ser feita aqui na clínica? Qualquer cirurgia na cirurgia plástica pode ser feita aqui. O que a gente pode fazer essa cirurgia? Ela pode ser feita com anestesia local mais sedação ou geral. Então, que tipo de anestesia a gente vai oferecer? Geralmente, quando o paciente é adulto, a gente opera com anestesia local, porque é uma cirurgia muito tranquila. Você faz um bloqueiozinho anestésico na orelha e o procedimento é todo indolor. Então o adulto aceita muito bem, você pode até sugerir para ele um pouquinho de sedação, para ele ficar mais tranquilo, às vezes dormir durante o procedimento, que se fosse o meu caso, eu faria. Se eu tivesse que fazer essa cirurgia, eu preferiria local mais sedação. Embora tenha adulto que venha e fala, não, eu não quero ser sedado. É uma opção dele. Ele é adulto, ele fica tranquilo na cirurgia. Quando é criança, a gente já tem uma preferência por fazer cirurgia, muitas vezes com anestesia geral, chamando o anestesista vem anestesiar. Embora eu já tenha feito com local, tá? Criança de 7 anos. Isso depende muito de como é essa criança. A maioria, quando é criança, é interessante você fazer uma anestesia diferente da apenas anestesia local. Por quê? Porque o paciente tem que dormir. Então é uma cirurgia rápida? É uma cirurgia rápida, uma cirurgia de 45 minutos, 1 hora, 1 hora e pouquinho. É uma cirurgia rápida. E o pós-cirúrgico? Bom, o paciente geralmente terminou a cirurgia, nós fazemos um capacetinho nele, né, uma bandagem. Essa bandagem no dia seguinte nós removemos e utilizamos uma faixa, espécie de uma faixinha de tenista, que ela tem bege, tem preta, ela tem um velcro atrás que você prende e mantém um pouquinho de gaze aqui. Eu gosto de utilizar essa faixinha 1 semana, o tempo todo, e mais algumas semanas
só para o paciente dormir como uma proteção. Tá? A incisão é feita na parte posterior da orelha, não tem corte na parte que você vê a orelha. Essa incisão posterior fica de qualidade muito boa. O fio que você utiliza para fechar esse corte, a gente utiliza um fio absorvível, não precisa remover ponto. Então é bem tranquilo. Você explica para o paciente como faz a higienização, ele acompanha aqui e depois ele vai fazer na casa dele, é muito tranquilo. Pós-operatório tranquilo também. E assim, entre o adulto e a criança, você recomenda fazer quando é criança? Eu recomendo fazer, olha, toda cirurgia plástica, quando ela é reparadora, você tem que até induzir o paciente. Agora, a cirurgia plástica estética, eu costumo dizer qual é a melhor época. Eu digo, a época que é melhor, mais conveniente para você. Às vezes o paciente pergunta para mim, é melhor fazer a cirurgia no inverno ou no verão? Quando for mais conveniente para você. Nesse caso, é melhor operar quando criança ou quando adulto? Quanto mais for conveniente para o paciente. Se o paciente tem 7 anos, tem uma orelha de abano muito importante, não se importa, não precisa fazer cirurgia. Nós temos uma apresentadora do Jornal Nacional que tem orelha em abano e não se importa, porque ela usa cabelo comprido, usa cabelo curtinho e não tem problema, não se incomoda. Qual que é o problema? Nenhum. Se você tem orelha em abano e está acostumado, não se importa, não se incomoda, você não precisa operar. Ela, por exemplo, que eu citei, ela põe o cabelo curtinho, eu achei que só usava com um dia, eu assisti e está lá. Porém, qual o problema? Nenhum. Não incomoda ela? Então, se está incomodando os pais, porque a criança vem trazendo informações de que tem apelido na escola, está incomodando ela não põe o cabelo preso porque tem vergonha, aí está uma indicação para fazer a cirurgia. Então, não tem. A paciente que tem a orelha em abano com 30, 40 anos, ela tinha com 10. Só que com 10, 5 não incomodava ela. Passou a incomodar agora, está indicada a cirurgia. É interessante, né? Porque é uma cirurgia tão simples, eu não sabia que era tão simples assim, eu achei que era um pouco mais complexa e pode sanar uma série de problemas, né, doutora Fernanda? Sim. Num espaço de tempo reduzido. E essa cirurgia não tem, tanto faz homem, mulher, adulto, criança, não tem, homens também costumam fazer, doutora Fernanda? Sim, você. Independe do sexo. Tanto o masculino quanto o feminino pode apresentar a orelha proeminente. Se ele tem a orelha proeminente e aquilo o incomoda, está indicada a cirurgia. É lógico que a orelha em abano não é sempre igual. Você pode ter abano de polo superior, abano de polo superior e médio, você pode ter abano superior médio e não ter abano de lóbulo, e você pode ter abano também do lóbulo. Então você vai avaliar o paciente e ver qual a indicação, o que você vai fazer tecnicamente naquele paciente para corrigir o abano que lhe incomoda. Voltando a falar, a melhor coisa é vir conversar com o senhor antes de fazer qualquer procedimento. Acho que esses esclarecimentos, pai, filho ou adulto, antes de uma cirurgia, é muito importante, né? Tirar todas essas dúvidas. Sim, porque numa consulta, quando é adulto, vem o adulto. Quando está com criança, tem que estar com os pais juntos, claro, porque ele tem que autorizar a cirurgia, e você vai explicar para a criança, mas principalmente para os pais, como que é o pós-operatório, o que tem que ser feito direitinho, porque os pais vão cobrar e ajudar a criança caso ela opere. Mas eu imagino que as crianças devem ficar super felizes, né? Porque realmente é uma cirurgia que eu acho que ele traz um ganho muito grande para a criança como um todo. Sim. Né, doutora Fernanda? E mais uma vez, eu queria agradecer pelas suas informações. Me surpreendeu porque eu não sabia que era uma cirurgia tão simples assim. Às vezes as pessoas demoram anos para trazer os filhos, né? Deixa para depois, vai saber se é muito complicado. E é muito simples. Sim. 40 minutos de cirurgia, você resolve uma série de problemas futuros, né? Então, vale a pena vir aqui conversar com o senhor, conhecer o centro cirúrgico, porque eu recomendo, vocês podem vir aqui conhecer toda a clínica, a doutora vai, né, mostrar com certeza, tem uma equipe muito preparada para isso. Venha conhecer, tirar dúvidas e a melhor coisa. E aqui na Clínica Dias vocês vão ter todas as informações, tá bom? Muito obrigada, doutora Fernanda. Eu que agradeço a presença de vocês, só fazer um comentário. É uma cirurgia realmente extremamente simples, mas é uma cirurgia. E como tal, tem que passar numa consulta, todas as orientações serem dadas, pedir exames pré-operatórios, tudo isso é feito num ambiente com uma equipe treinada, tá bom? Ai, que delícia! Vem pra cá, Clínica Dias. Até o próximo programa, se Deus quiser.